a PF deflagrou uma grande operação ligada ao INSS com 52 mandatos de busca e apreensão e 16 mandados de prisão. O principal alvo da operação é o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão. Ele é vice-líder do governo no Senado e pessoa muito influente com muita entrada no governo. Eu sou o Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história aqui. Polícia Federal, PF e CGU deflagram nova fase da Operação Sem Desconto. A ação investiga esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares em 6 estados e no DF, por determinação do STF, mais especificamente por determinação do André Mendonça. Agora, para a gente entender um pouquinho aqui o pessoal da Band, dá uma olhadinha. Jornal Band News de volta e nós vamos direto para Brasília, porque a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram hoje uma nova fase da Operação Sem Desconto, viu? Que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. Tayane Mello chegando com essas primeiras informações. Bom dia para você, Tayane. Oi, Thalita, ótimo dia a você e a todos. Um dos alvos da operação de hoje é o senador Weverton Rocha, do PDT. Além dele, o assessor também do parlamentar foi alvo de busca e apreensão. O senador também alvo de busca e apreensão em endereços ligados a ele aqui em Brasília, no Distrito Federal e também no estado do Maranhão. Essa operação, de acordo com o que informou a Polícia Federal, ela é resultado de uma investigação que está apurando a prática de crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário e ocultação e dilapidação patrimonial. Estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão e outras medidas cautelares aqui no Distrito Federal, em São Paulo, na Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e no Maranhão. Esses mandados, eles foram expedidos, como já é de praxe, pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente pela relatoria, sob o comando do ministro André Mendonça. Estão participando dessa operação, então, 36 auditores da Controladoria Geral da União e 177 policiais federais. O filho do careca do INSS, ele também foi preso nessa operação. Ele que é o Romeu Carvalho Antunes, o filho do Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido então como careca do INSS. Ele também, então, confirmado como um dos alvos da operação. A gente segue daqui apurando, estamos já deslocando aqui para a Superintendência da Polícia Federal para acompanhar tudo de perto e, claro, trazer todas as informações aqui em tempo real. Vamos seguir acompanhando e apurando por aqui, Thalita. Feito, obrigada, viu, Tayane, pelas suas informações. Então, ao longo do dia, a gente vai trazendo atualizações em relação a essa operação. Obrigada, Tayane. Você percebe aí a proximidade das pessoas com o governo, né? Primeiro o irmão do Lula, depois o filho do Lula, que está completamente enrolado nessa história, e agora o vice-líder do governo no Senado. CNN Brasil. Ministro diz que desconhecia envolvimento de número 2 em fraudes do INSS. Ele também foi o número 2 do LUP, né? Poder 360. Justiça. PF faz busca e apreensão contra senador Weverton Rocha no caso do INSS. PF alega que congressista foi sustentáculo das atividades empresariais e financeiras do careca do INSS. A Polícia Federal desconfia que o Weverton Rocha é sócio oculto do careca do INSS. Space Liberdade. Urgente. PF pediu prisão de senador Weverton, mas PGR e STF negaram. Olha, eu vou explicar essa história. Não foi o André Mendonça, ministro do STF, que negou a prisão. Isso daí foi para o PGR, para ele analisar, e o PGR deu negativo para a prisão do Weverton. O André Mendonça só cumpriu a determinação da Procuradoria-Geral da República. Aí a Piauí, questões jurídicas. E tem intervenção de Toffoli atrasa as investigações do INSS. O ministro se reconheceu como relator
por uma ligação com outro caso que está sob sua toga. Eles querem mesmo se proteger, e você vê aí que essas pessoas são muito próximas ao governo, e a gente já sabe que essa história de roubar velhinho, aposentadoria, já é antiga no PT, né? CNN Brasil. Aeronave e planilhas ligam parlamentar a esquema de lavagem, diz PF. Space Liberdade. Careca do INSS mandou 1,1 milhão à amiga de Lulinha para o filho do rapaz. Roberta Luxinger, amiga de Lulinha, foi alvo de mandado de busca e apreensão da PF devido à farra do INSS. Olha, essa Roberta, ela é neta do dono do Credit Suisse, do banco. Essa daqui é para a gente recordar, ó, no centro do poder, Brasil. Diretor da PF diz que, infelizmente, surgiu a hipótese de envolvimento de Lulinha na farra do INSS. Infelizmente, né? Aí o Lula falando que ele que começou a investigação, né, no INSS, foi no governo dele, e que se o filho dele tiver alguma coisa, manda prender. Dá uma olhadinha. Pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia. E eu tenho dito para os meus ministros, e tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai que já morreu, não. Sabe? Se tiver, o Haddad vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Porque é o seguinte, cara, sabe? Não é possível você admitir, num país em que milhões de aposentados ganham um salário mínimo, você ter alguém tentando se expropriar o dinheiro do aposentado. Me engana que eu gosto, né? Agora eu quero que você preste atenção nesse vídeo aqui do presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana. Essa daqui é a nota oficial sobre a operação da Polícia Federal que foi deflagrada hoje. Dá uma olhadinha. Olá, pessoal. O Brasil assiste hoje mais uma grande mobilização da Polícia Federal. Que bom. Vários estados, pelo menos 5, com dezenas de mandados de busca e apreensão, prisões em várias partes do país de gente graúda, ligada à política e que nós, na CPMI do INSS, já investigávamos há muito tempo e denunciávamos. E eu quero fazer algumas considerações com vocês aqui sobre essa operação de hoje, que não será a última, porque a investigação ela vai continuar, terá novos desdobramentos, que a população brasileira exige respostas. É o maior roubo contra aposentados brasileiros, uma das maiores vergonhas pelas quais o Brasil já passou, e com muita gente tentando blindar e esconder da população e escrever a história da maneira que quer, mas não vão conseguir. Primeira constatação que eu quero fazer com vocês. Apesar de tudo que já foi denunciado, tudo que já foi investigado, todo o rombo que nós temos já catalogado, bilhões retirados de aposentados e pensionistas, a prisão do número 2 da Previdência, o número 2 do Ministério, mostra que a Previdência brasileira continua vulnerável a uma quadrilha que organizou empresas de fachada, desviou o dinheiro roubado dos aposentados, amealhou patrimônio ilícito e que se especializou, infelizmente, em tentar retirar as investigações, inclusive na CPMI. É bom lembrar que o senhor Adroaldo Portal, o número 2 do INSS, foram dezenas de requerimentos de parlamentares que eu coloquei em votação pelo menos 3 vezes. E todas essas vezes, os requerimentos foram rejeitados pela base do governo. Outros nomes, como o assessor parlamentar, o senhor Gaspar, também os requerimentos, coloquei em votação, todos eles rejeitados pela base governista. Isso tudo tem que ser colocado às claras aqui, porque há uma tentativa de se impedir, infelizmente, a CPMI de investigar, mas eu volto a dizer, mesmo que não apareçam lá para depor a população brasileira, serão responsabilizados junto à Polícia Federal. Segunda constatação, tudo aquilo que eu tenho denunciado como presidente da CPMI em entrevistas, com seriedade, com responsabilidade, estão confirmados todos os meus depoimentos e declarações em provas, testemunhos e agora as investigações mostrando todos os fatos com as quebras de sigilo. Como terceiro ponto, quero dizer outra questão. Aqueles que não acreditaram na CPMI, aqueles que acharam que nós não chegaríamos a lugar nenhum, que eu me venderia a qualquer preço para que a gente pudesse abafar essa história, estão tendo que engolir cada palavra. Porque a cada dia a CPMI mostra mais o valor, colocou as claras, trouxe luz a essa escuridão, a esse esgoto da roubalheira brasileira. E nós entramos na arena política,
Falei para você, seria a arena mais difícil, porque tentariam blindar de todas as maneiras. Mas, quando a Polícia Federal bate na porta, meus amigos, pode ser senador, deputado, pode ser quem quer que seja, tem de responder ao povo brasileiro e terá de responder também na CPMI. Falei e vou repetir, as investigações não vão terminar com a operação de hoje. Há outros desdobramentos que virão, porque há testemunhos importantes que precisam ser esclarecidos, pessoas que estão sendo investigadas poderosas e que terão de dar declarações. Quero também dizer que hoje acompanhei uma entrevista do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, respondendo a um questionamento feito por uma repórter com minhas declarações, na CNN, um dos canais de notícias que tem mais entrevistas, que mais nos levaram a sério. O presidente, em resposta, disse, ao ser perguntado sobre o filho dele, que uma testemunha coloca como parceiro do Careca e que agora está aí sendo investigado pela Polícia Federal, e o irmão dele, que é vice-presidente de um sindicato que sacou 6 milhões de reais na boca do caixa, o presidente respondeu que o governo fará o possível para ajudar nas investigações. Eu espero que não sejam apenas palavras políticas para o discurso e a resposta. Que a base do governo que está conosco nos ajude a escrever uma história de investigação, de seriedade, de trabalho pelo povo brasileiro, que a gente possa dar respostas, que ninguém seja blindado nessas questões do roubo dos aposentados. Os aposentados exigem respeito e a CPMI tem trabalhado com isso, com transparência, com dignidade, com respostas. Nós estamos avançando passo a passo. Como presidente dessa comissão, eu tenho avançado com muita luta, o que não tem sido fácil, não. Mas a gente tem avançado passo a passo. Temos trabalhado em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, temos levado até ele testemunhas, a Polícia Federal tem ouvido aqueles que nos procuram e os desdobramentos estão acontecendo. Portanto, eu considero mais um dia em que o povo brasileiro começa a ficar de alma lavada na luta contra essa corrupção absurda. Que a Polícia Federal vá à rua quantas vezes for preciso para poder trazer as respostas e mostrar para esse país que quem comete crimes contra aposentados comete crime contra todos nós. Esse é o meu posicionamento. E agora, estou aqui, vocês sabem, me recuperando, graças a Deus, indo bem. Mas em fevereiro, nós estaremos de volta, gente. Temos muita gente para ouvir, muito requerimento que eu vou colocar de volta. E eu espero que dessa vez a base do governo nos ajude, não fique com esse discurso. Que sigam o que o presidente falou, não disse que vai ajudar, então que ajudem a votar, para que a gente possa trazer todas as pessoas e dar as respostas que o povo espera de nós. Da minha parte, vocês podem sempre esperar coragem, determinação, transparência, meus irmãos. Nós vamos dar respostas ao Brasil. Nós não podemos sustentar essa corrupção absurda que está em nosso país, não. A gente tem que se indignar e se posicionar. E quem duvidou da Previdência, quem duvidou, agora está vendo aí os resultados. E outros resultados virão. Contra os bancos, as financeiras, que extorquem os aposentados com juros de até 22% ao mês. Nós vamos colocar, claro, isso. Contratos que são falsos, suspeitos, nós vamos trazer à tona. Eu, quando ouço e vejo essa questão da Polícia Federal batendo a porta de gente que deveria ter ido à CPMI e não foi, e olha que nós colocamos em votação, eu quero sempre bater nesse ponto. Eu até me recupero mais rápido, porque nós estamos no caminho certo. A CPMI está no caminho certo. Eu quero deixar o meu abraço ao relator Alfredo Gaspar. Olha, parceiro, companheiro, brasileiro, sabe? Gente de responsabilidade que quer ver o país avançar. Nós não queremos a CPMI para atacar ninguém politicamente. Nós queremos a CPMI que dê respostas ao nosso povo. E graças a Deus, estou recuperando a minha saúde e tenho pedido sabedoria todos os dias para que caiam essas muralhas, caiam essas barreiras, caiam essas blindagens. Que Deus nos abençoe e abra um caminho da verdade, da luz, da transparência. Porque a verdade liberta, já nos ensinou Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A você aposentado, a você viúva, a você órfão, que está acompanhando de longe e deveria ter sido protegido pelo Estado e foi roubado. Você tem o nosso compromisso com a verdade nesse país. Deus abençoe a todos, gente. E obrigado pelas orações. Viu? Deus tem agido com a mão misericordiosa sobre a minha saúde. E em nome de Jesus, muito breve, estarei plenamente recuperado. Fiquem em paz. O senador se recupera de uma cirurgia, né? Ele retirou um câncer. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: com toda a pressão contra, né, a CPI, com toda a blindagem, olha, o que o presidente e o relator estão conseguindo com esses trabalhos, lógico, com a ajuda de muitos deputados e senadores também que querem a verdade, é impressionante, né? Vamos em frente. Eu vou te mostrar que o PT já rouba os velhinhos aí há muito tempo, ó. Matéria de 2016. Olha que tudo isso mostra que esse daí já é um modus operandi do PT e isso daí veio à tona de novo, né? E como a gente percebe também, mesmo com a CPMI em andamento, esses roubos não cessaram, eles continuam. E pessoas próximas ao governo. Primeiro o irmão do Lula, depois o filho do Lula, agora o vice-líder de Lula no Senado. Obrigado por assistir o vídeo até o final.